presente existe, mas aqui nós também temos um problema para Agostinho. Vejam, o presente ele é um instante tão breve, mas tão rápido, tão instantâneo, que ele dura muito pouco. Ele é um micro instante que quando acontece, assim que seus sentidos perceberam que aquilo aconteceu, aquilo já é passado, ou seja, não existe mais. Hum? O presente ele não tem espessura, ele não tem duração o suficiente para ser um pedaço de tempo, onde eu digo estou habitando o presente. Por quê? Porque ele é tão rápido, ele é tão instantâneo. Aconteceu, virou passado, aconteceu, virou passado, aconteceu, virou passado. Que nem o gole que eu dei, só que mais rápido, inclusive. Que quando você tenta olhar para o presente, ele já não existe mais. Hã? Vou explicar. Pense no gesto de piscar os olhos, como todos fazemos no automático. Antes de você piscar, o piscar não existe. Ele é futuro. Apenas intenção, certo? Ou possibilidade. No exato instante em que a pálpebra desce e sobe, e você percebe, o gesto já está se desfazendo. Já não tem mais o pisquei, já foi, pisquei, já foi, pisquei, já foi. Hã? Quando você percebe que piscou, já foi. Vocês entendem? Você não consegue estar consciente do piscar enquanto ele está acontecendo. Porque o movimento é tão rápido que quando você registra já foi. Imagina então uma folha de papel em branco. Imagina uma folha de papel em branco e um lápis na sua mão. Ok? E aí você faz um ponto nessa folha. Você desenha um ponto nessa folha. O ponto aparece ali nítido. Esse ponto seria um instante presente, ok? Só que imagina que assim que você termina de fazer o ponto, ele já some da folha. Ele desaparece antes que você consiga fazer o próximo ponto, que seria o próximo instante presente. E assim que você faz o próximo ponto, ele já some. Você está entendendo? Ou seja, você nunca vai conseguir ter dois pontos na folha ao mesmo tempo para ligar um ponto ao outro e fazer uma linha que forme qualquer coisa que seja. Toda vez que você faz um ponto, que é um instante presente, logo depois ele já some em microsegundos, entendem? Vrum, já foi. Agora o presente já foi, agora o presente já foi, agora o presente já foi. Não existe mais. Ora, se cada ponto some antes de a gente conseguir fazer o próximo, antes de o seguinte ponto surgir, não dá para formar uma linha. Porque não existe nada que permaneça a ser conectado. Faz sentido? Só acontecem fragmentos isolados de acontecimentos. Surgimentos e desaparecimentos de pontos isolados. Uma sequência de pontos que aparecem e somem. Vocês entenderam o que são os pontos? Não sei se me fiz claro. São vários fragmentos do mundo, micromomentos que acontecem no mundo externo a nós, que vão sendo apresentados para você, que seus olhos veem, que seus ouvidos escutam, hum? Como um carretel de imagens ou frames de um filme em sequência. O mundo é isso, uma série de acontecimentos que vão sendo apresentados para você, uma série de pontos. Então, o presente nunca dura. Porque toda vez que eu vejo um ponto, o anterior já sumiu e o agora já sumiu, sumiu. Já virou passado? Ora, o futuro não existe, o passado não existe, o presente é curto demais, já virou passado, então o presente não dura. Só que vejam a sacada de Agostinho. Não se desespere. Vejam a sacada de Agostinho. Ele foi o primeiro filósofo a formular isso. Ora, se é verdade o que eu estou falando, então a gente não teria uma ideia de ego, de self, né? Porque a gente cria uma linha, a gente cria uma história. Eu lembro quem eu fui ontem. Eu lembro. Eu tenho história de quem foi meu pai e minha mãe. Hã? O que eu comi hoje no almoço.
ou que eu bebi esse gole d'água? Como isso é possível? Para que a gente tenha a sensação de que a gente é quem a gente é, de que eu me chamo Fernando, de que a gente constrói uma história narrativa onde só existe pontos isolados, onde só existem frames momento a momento no mundo, para que eu entenda que eu sou o Fernando e que você é o Antônio e que tem uma história de vida X, que eu lembro onde é minha casa, que eu sei quem é meu cachorro, eu sei quem é minha esposa, eu sei quem é meu filho, eu sei que eu gosto de lasanha de sei lá o quê, sei quem é minha mãe. Para que a gente consiga ter essa sequência temporal, organizar a experiência do mundo, que é caótica e aleatória e vários frames, necessariamente a gente precisa conectar esses pontos. Não precisa? Mas como que a gente faz isso? Se esses pontos somem? Hum? Precisaria, eu não posso que os pontos saiam cada vez que eu faço o ponto ali. Se isso acontecesse, eu faço ponto some, eu faço ponto some, se eu faço ponto some e eu só consigo interpretar o que está na folha, eu não saberia nem quem eu sou. Se o tempo fosse apenas o presente físico de cada acontecimento, portanto, nós teríamos uma sucessão de micropontos que aparecem e desaparecem tão rápido que não daria para montar essa continuidade de história de vida. É ou não é? Ou qualquer narrativa que fosse. Nós teríamos apenas instantes desconectados, vários agoras que surgem e desaparecem, que é o que existe no mundo. Mas como a gente tem essa percepção de self, então? Se pergunta Agostinho. Como isso é possível? Como que a gente liga esses raios, esses pontos? Para vocês entenderem o que eu estou dizendo, imagina que eu digo. Vocês nem entenderiam o que eu estou dizendo de uma frase se vocês não conseguissem conectar os pontos. Né? Eu digo: João tomou um picolé e foi para casa. João tomou um picolé e foi para casa. Para que essa frase faça sentido, você precisa juntar duas coisas. Primeiro, João tomou o picolé. Depois, ele foi para casa. São acontecimentos diferentes em momentos diferentes. São vários pontos diferentes da folha, certo? Mas para você entender isso com uma sequência, você precisa lembrar dos primeiros pontos. Ou seja, para que a frase tenha sentido, o passado precisa estar presente de algum modo. Sem isso, você não entenderia lufas do que eu estou falando. Ficariam só sons. Hã? Você precisa, portanto, de memória para ligar os pontos, mesmo que eles não estejam mais na folha. E o mesmo vale para o futuro. João tomou um picolé e foi para casa. Você imediatamente imagina algo que ainda não aconteceu, mas que você espera que vai acontecer. Olha, ele vai para casa depois de comer o picolé. João tomou picolé e vai ir para casa. Vamos dizer que essa seja a frase. João tomou picolé e vai ir para casa. Você imagina ele indo para casa. Assim como você imagina que o vermelho vai virar verde no semáforo. Você projeta lá na frente um ponto. Antes dela existir na folha, que seria o mundo. Hã? Então, reparem nisso. Para entender até frases simples, quanto mais para a gente construir a nossa história de quem eu sou, quem é minha mãe, onde eu trabalho, o que eu faço, você precisa de duas operações mentais o tempo todo. Uma para trazer para o presente algo que já acabou, que seria o passado, outra para antecipar algo que ainda não começou, que é o futuro. Sem essas duas funções, você não entenderia lhufas de nada. Você seria um animal que só reage. Você só perceberia e viveria pedaços soltos de vida. Viveria por reflexos, como muitos animais fazem. Mas o ser humano não faz isso somente. Então vejam o que Agostinho vai dizer. Olha que brilhante. Aquilo que nós chamamos de passado e futuro só existe
Dentro do presente. O passado e o futuro só existem dentro do presente, como formas diferentes de atividade mental. O passado existe no presente como memória. O futuro existe no presente e Agostinho vai chamar isso de expectativa. E o presente físico, o agora real, é a junção desse passado com o futuro que eu amarrei. Por quê? Porque o presente real, de fato, ele é muito rápido, ele já vira passado, lembram? Então, o que eu experiencio como presente, na verdade, é um amarre do passado, do presente e do futuro. Nó que eu dou. Vejam que percepção fantástica de Agostinho. Ou seja, no presente, eu pego a memória, que é o passado, eu pego a expectativa, que é o futuro, e eu ligo eles. E isso dá a sensação de existência e identidade. Isso dá a sensação de linearidade. Vocês entenderam? O momento presente real é só um instante muito curto para que ele faça sentido. Ele logo vira passado. O que existe no presente do homem é um constante ligar entre passado e futuro. É esse amarre. O presente é uma espécie de arrastão, de conexão, de engembração entre passado e futuro. É esse esticado entre passado e futuro. Vejam que brilhante o pensamento de Agostinho. O presente é esse esticado, essa distensão do passado que eu trago para o presente e do futuro que eu coloco também no presente e amarro. Ou seja, o que a gente chama de tempo não é algo externo a nós. No mundo não existe essa linha sequencial e lógica. O mundo não sabe quem é o Fernando. O mundo não tem planos para o Fernando. O mundo não tem memória do que aconteceu com o Fernando. O mundo é um monte de acontecimentos, de frames de momento, soltos. Ok? Essa linha que eu sei que eu sou eu e quais são os eventos da minha vida, ao qual nós chamamos de tempo, é algo que só existe na nossa mente através do amarre da memória e da expectativa, ao ligar passado com futuro. Sem isso, nada faria sentido para nós. Nenhuma continuidade existiria. Na analogia dos pontos que somem em uma folha, é como se a gente conseguisse memorizar o ponto antes de ele sumir e a gente consegue ligar daí os pontos. Também com aqueles que a gente imagina que vão estar ali. Os que a gente memorizou que sumiram, aqueles que a gente imagina, é o que existe de realidade na nossa cabeça. É isso que cria a sensação de fluxo, de continuidade, de narrativa para o ser humano. Que só o ser humano tem. Não está no mundo. O mundo é estéril, é um monte de acontecimentos de momento, de frames aleatórios, sem memória. Vejam que descoberta fantástica. Vou repetir: no mundo não existe essa continuidade. O mundo não está construindo uma história. Ele só está acontecendo a cada instante. Essa sensação de linha narrativa só existe, portanto, para o homem dentro da nossa mente. Nas palavras de Agostinho, ele diria: o tempo que existe é o tempo do homem, através da distensão da alma. Stentio animi. Quando eu pego e estico o presente ao juntar memória do passado e projeção futura. Aí eu crio o tempo. Ou seja, se não houvesse mente humana para registrar a mudança, não haveria tempo como experiência.
Haveria apenas acontecimento atrás de acontecimento. Não haveria uma categorização de antes, depois, durante. Isso quem faz é a nossa mente, nossa alma, na linguagem augustiniana. Gente, vocês estão entendendo o peso dessa tese?